Motos carburadas. Qual o melhor combustível? Gasolina comum ou aditivada? E aí galera, beleza? Adriano 95 aqui para mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar a respeito de combustíveis para as motos carburadas. Qual é o melhor combustível? A gasolina comum ou a gasolina aditivada? Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência com relação a esses combustíveis e uma dica que eu vou dar com relação a isso. Primeiramente, o que é a gasolina comum e o que é a gasolina aditivada. A gasolina comum, ela é uma gasolina que vem com mais sujeiras, muita fuligem, os aditivos que são colocados com a gasolina, certo? A gasolina comum vem com muita sujeira mesmo, comparada com a gasolina aditivada. Já a gasolina aditivada, como o nome já diz, ela vem com aditivo. E esse aditivo é um detergente. E essa gasolina é mais aconselhável devido a ter esse detergente. Esse detergente, ele faz uma limpeza tanto do seu tanque como o seu meio de combustão. Como assim? Se for por carburador, vai ter uma limpeza do seu carburador. Se seu veículo for por injeção eletrônica, vai ter uma leve limpeza nos seus bicos injetores, ou seja, prolongando a vida do teu motor. E a gasolina aditivada é com certeza bem melhor do que a gasolina comum. E eu vou aproveitar essa deixa para explicar um fato que aconteceu comigo. Certa vez eu tive que ir ao trabalho e eu estava com muita pressa e deixei de abastecer no posto que eu conheço aqui no meu bairro, que eu abasteço há anos. Ou seja, eu fui com a moto na reserva para o trabalho. Chegando lá, eu tive que abastecer a moto. E devido à gasolina aditivada ela ser mais cara, eu optei pela gasolina comum do posto. Aí que foi o meu erro. A gasolina desse posto, a gasolina comum que eu coloquei, ela estava adulterada. E devido a essa adulteração, o carburador da minha moto sujou. Ficou sujo, ao ponto de a minha moto não pegar mais. Quando eu saí do posto, a moto pegou tranquilo, mas depois que eu desliguei a moto para parar em outro canto e ligar a moto novamente, a moto não pegou mais. Enfim, eu consegui me desvencilhar da situação, encontrei uma oficina e o cara constatou que realmente era a sujeira da gasolina. Aí no caso, o que foi que aconteceu? A gente teve que retirar toda a gasolina e teve que fazer uma limpeza do carburador. Se fosse uma gasolina aditivada, isso não teria acontecido. Depois desse incidente, eu conversei com o meu mecânico a respeito dessa situação e ele me passou uma dica que eu vou passar para os senhores, que é o seguinte: intercale o seu combustível. Como assim? Abasteça 3 tanques de combustível comum, de gasolina comum, e uma de aditivada. Dessa forma, a sujeira que os combustíveis comuns que você colocou tinha, vai ser limpada por essa aditivada. Ou, se você tiver condição, abasteça só com aditivada. Por que eu não abasteço só com aditivada e faço desse esquema que o meu mecânico está falando? Por que eu não uso só a gasolina aditivada?
A gasolina aditivada, eu observo que ela tem um consumo maior, tem uma queima maior. Como assim? Eu coloco 20 reais de combustível nessa moto. Combustível que eu falo é gasolina comum, tá, galera? Indo só para o trabalho, eu consigo ir durante 5 dias. Se eu colocar a gasolina aditivada 20 reais, eu rodo 3 dias. Ou seja, tem uma queima maior do que a gasolina comum. E devido a utilizar bastante essa moto, não tem condições de eu ficar só utilizando a ativada. Sendo assim, eu faço esse esquema que o mecânico me indicou. Então o que acontece? Foi um barato que saiu caro. Eu abasteci minha moto porque eu pensei no dinheiro somente. Se eu tivesse abastecido nesse posto com gasolina aditivada, não teria acontecido isso. E como teve a limpeza do carburador, o cabra me custou 35 reais. Me cobrou 35 reais para a limpeza do carburador. Uma limpeza que era desnecessária. Como assim? Se eu tivesse feito esse esquema desde o início do combustível, eu não precisaria ter limpado meu carburador. Sendo que a limpeza do carburador é uma coisa de praxe de uma revisão. Toda revisão que eu levo, o meu mecânico, ele faz a limpeza do carburador. Ou seja, foi um gasto a mais. Foi um barato que saiu caro, no caso. No meu caso, é uma moto de 125 cilindradas. Então o mecânico ele cobrou 35 reais. Se fosse uma moto de 250 cilindradas, 200 cilindradas, por exemplo, a XR200, a Tornado, a Twister, o cabra com certeza tinha cobrado a mais. Ou seja, é uma dica de economia. E na atual situação do nosso país, a gente não tem como vacilar. O máximo que a gente tiver condição de economizar, a gente vai economizar. E para você que só usa a gasolina comum, cuidado, porque pode acontecer o que aconteceu comigo. No meu caso é que eu não dei sorte, mas tem gente que eu conheço que só coloca a gasolina comum. Só a gasolina comum, só a gasolina comum. E vai acontecer o que aconteceu comigo. O carburador vai ficar tão sujo ao ponto de ele não funcionar mais. E se seu veículo for por injeção eletrônica, os bicos ejetores vão ficar tão oxidados que eles também não vão funcionar mais. E você vai ficar na mão. Então, galera, se você seguir essa dica que eu te passei, vai te livrar de muitos perrengues. Nossa, só na cara. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Até a próxima, falou!